Isaías ficou nu? Mas como assim? Não entendi, mas o texto diz. O texto de Isaías, capítulo 20, versículo 1 a 6, diz categoricamente que Isaías ficou nu. Para entender esse texto, precisamos entender cada passo. Por exemplo, o que é um profeta? O profeta é alguém que pratica a Torá, pratica as leis do Eterno, é um multiplicador de conhecimento da Torá. Ele é treinado para isso, ele é treinado para repetir a Torá. Essa é a função dele. A função dele não é falar sobre o futuro, embora algumas vezes pode acontecer, mas a função dele é repetir a Torá. Sempre dentro da cultura, sempre foi um problema a nudez, sempre foi. Então por que o Eterno teria pedido ao Navi, que é profeta hebraico, que ficasse de uma maneira incômoda durante 3 anos? Vamos descobrir o porquê, se é que foi isso mesmo? Primeira coisa que você tem que descobrir, tem que fazer para descobrir, é averiguar se é inscrito no canal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comente depois no final do vídeo e compartilhe para que outras pessoas saibam o que realmente está acontecendo por trás desse texto. E vamos agora para o texto. O texto é bem claro, e na minha versão diz, Isaías capítulo 20, no ano em que, enviado por Sargon, o rei da Assíria, Tartan, veio a Ashdod e contra ela lutou e a conquistou. O Eterno falou a Isaías ben-Amotes, dizendo: anda, despede a vestimenta de teu corpo e tira as sandálias de teus pés. E ele assim fez, passando a caminhar desnudo e descalço. E o Eterno disse: assim como por 3 anos andou meu servo Isaías, desnudo e descalço, para servir de exemplo ao Egito e à Etiópia, assim conduzirá o rei da Assíria aos cativos do Egito e aos deportados da Etiópia, jovens e velhos, desnudos e descalços, com seus lombos expostos, para a vergonha do Egito. E desfalecidos e envergonhados ficarão os que confiavam na Etiópia e se glorificavam no Egito. E ante isto dirá o morador das plagas costeiras: se assim foram derrotados aqueles de quem esperávamos auxílio para nos resgatar do rei da Assíria, como poderemos ter esperança de escapar? Vamos lá? Pontos a serem considerados. O primeiro ponto: a Assíria conquistou Ashdod, uma cidade filisteia. O grande império emergente não era Israel naquele momento, não. Era a Assíria, que vinha conquistando todo o território. Eu falei território. Ela não vinha conquistando Israel, vinha conquistando o território. Era assim que funcionavam as coisas na época. Até porque está escrito no versículo 4 que Egito e Etiópia passaram vergonha para a vergonha do Egito. Por que para a vergonha do Egito? Porque era o Egito quem dominava toda aquela região. Eu bato nessa tecla há anos. Quem governava toda a região era o Egito. O Egito caindo significava que toda a região estava caída. Então, Egito e Etiópia passaram a vergonha para a vergonha do Egito. Não era para a vergonha de Israel, não? Não, para a vergonha do Egito. O terceiro ponto está no versículo 6. Judá, que é falado ali de forma diferente, Judá esperava apoio do Egito contra a Assíria. Ou seja, Judá
Judá esperava apoio de quem tinha o controle, de quem era o centro, o tempo todo o centro era o Egito. Então a ideia é, se eu humilhar o Egito, toda a região será humilhada. Agora sim, o quarto ponto está no versículo 2, que é o texto em questão. Será que Isaías andou nu? E esse andar nu, se houve isso, é andar nu segundo a visão brasileira? Ou andar nu é na visão oriental da época? Preste atenção ao texto em hebraico, a gente vai trabalhar o vocabulário, para vocês entenderem o que realmente está escrito. O texto de Isaías, capítulo 20, versículo 2, em hebraico, diz: Ba'et Hahi Divere, ou Dibere Adonai, Begad Shayahu Benamotes Lemore, Ler Vuftarta Hashak Me'ali Mateneha, Ve Naaleha, Tahalots Me'ali Ragleha, Vaigash Ken Halor Arumi Veia Tef. Então, o texto de Isaías, ao contrário do que está traduzido, vamos ver a palavra, por exemplo, a primeira palavra desse jogo de palavras é Vuftarta. 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 Qual é a origem dessa palavra? Bom, no canal Hebraico Raiz eu ensino a tirar as raízes da palavra. E o que sobra quando você tira os prefixos e sufixos é a palavra poter. Você sabe o que significa a palavra poter? Abre. Abre. Não necessariamente tira. Abre. Calma, a gente vai ver mais palavras. Então, depois da palavra Vuftarta, vem a palavra Hashak. Hashak significa malha, pano de saco, vestimenta de luto ou vestimenta de humilhação. Presta atenção, vestimenta de humilhação. Não é a vestimenta do corpo necessariamente como foi traduzido. Aqui nós já botamos essa doutrina de andar nu no sentido brasileiro como falecida. Faleceu essa doutrina aqui. Abrir o pano de saco, o pano de humilhação. Eles estavam passando por isso. O contexto, primeiro, por isso que eu falei, temos que ver os fatos inicialmente. O que as pessoas fazem é pegar esse versículo, isolar de tudo, porque contexto virou malabarismo, né? Contexto virou malabarismo. Qualquer outro texto que se pegue tem que ver o contexto, menos na Bíblia. Na Bíblia não, na Bíblia virou malabarismo. Então, pano de saco, pano de humilhação, pano de luto. É isso que está escrito. A palavra Hashak tem essa conotação. Depois vem a palavra Moteni, ou Mateni, como alguns vão ler, Mateni, que é a palavra Motene, que significa quadril, ou lombos. Curioso que o próprio texto vai repetir a tradução como lombos. Lombos. Abrir o pano de saco que está nos lombos. Interessante. E depois vem uma palavra que é muito interessante, que é tahalots. Halats é equipar, ser equipado, estar armado. Vem vindo o rei da Assíria, conquistando tudo. Israel sabe que vai ser conquistado. Por isso ele vai pedir o apoio do Egito. E então o Eterno, vamos colocar dessa forma, o Eterno vai permitir que a Assíria vença o Egito. A Etiópia vai no bolo, né? Vai permitir que humilhe o Egito. Humilhando o Egito, acabaram as esperanças de Israel. Então chega um ser para Isaías e diz: olha, pode tirar esse pano aí de humilhação, porque não tem jeito não. O Egito e a Etiópia já foram humilhados e vocês serão humilhados também.
tá? Pode esperar aí durante 3 anos. Tira o manto que está sobre você e prepara os seus pés para ser levado. Isaías andou 3 anos como que preparado para ser levado. Você entende o texto? Isaías levou 3 anos como que preparado para ser levado. E aí o texto vai dizer, assim como o meu servo Isaías andou 3 anos preparado como para ser levado, assim vocês serão levados. E não adianta, não adianta ver se o Egito vai te ajudar, porque olha aqui o Egito, sendo levado diante de vocês, humilhado diante de vocês, e vocês também serão levados assim. Aqui acaba de falecer a doutrina de que Isaías andou pelado. Mas peraí, mas tem algum outro dado para... Tem. Todo mundo sabe como é que andava um profeta, um Navi. É só observar Elias e Eliseu. Com o que Elias andava? Com uma capa. Por que Isaías andaria só com a sua roupa? Se Isaías andasse só com a sua roupa, como ele seria reconhecido? Todo mundo sabe que as pessoas que exercem liderança têm roupas diferentes. Isaías era um líder. Como você acha que ele andava? Caso você não queira aceitar essa proposta, essa tradução como seria, lembre-se também que existia uma outra capa que os profetas usavam. Não era todo mundo que usava as mesmas capas. É a mesma coisa da barba, que muita gente acha que todo mundo usava a barba grandona. Eu já fiz 4 vídeos aqui falando sobre a barba. Quem usava a barba era o Zaquene. O Zacane, que é a barba, era usado pelo Zaquene. Se todo mundo usasse barba grande, o Zaquene não seria reconhecido entre a população. Se todo mundo usasse uma capa externa, não seria possível reconhecer o Navi. O Navi usava uma capa especial de Navi. Então, as duas coisas contextuais indicam que o que ele tirou de si não foi a roupa do corpo, embora a tradução incrivelmente venha dessa maneira, tudo indica que ele tirou a capa, ou no máximo um pano de humilhação, um pano de luto dos lombos. E o povo passaria pela humilhação. No caso, o povo não tinha essa capa, mas todos estavam cobertos com pano de humilhação e seriam tirados. Você sabe o que significa tirar o pano de humilhação e ser levado para outra nação? Essa era a humilhação. Sair do seu território, ser tirado à força do seu território e ser levado para outra nação, para viver lá, e os seus filhos nascerem lá em outra nação, essa era a humilhação, inclusive prevista pela Torá. É só ler o capítulo 28 de Devarim. Você vai ler tudo lá, todo o processo humilhante que eles passariam sendo levados cativos. Tá certo? Eu vou parar por aqui. É óbvio que se eu me estender aqui por cada uma palavra, a gente vai levar 1 hora aqui. Mas por aqui já deu para perceber que não tem no texto a ideia de que ele andou despido no sentido da visão brasileira. O que as pessoas mais fazem, o erro que as pessoas mais cometem, é tentar interpretar um texto da Escritura com a visão brasileira. Tira o óculos de 2024, coloca de lado, pega um óculos daquela época, coloca no rosto e tenta enxergar como eles enxergavam. Assim você vai chegar à interpretação certa, tá certo? No mais, confira de novo se você já é inscrito no canal. Agora sim é hora de você se inscrever e deixar aquele polegar, aquele like que ajuda o canal. Comente abaixo, Isaías não andou pelado. Isaías não andou pelado. Coloque esse vídeo para outras pessoas, para que tire da cabeça essa ideia esdrúxula,
essa ideia fora de contexto. A pessoa que acredita que Isaías andou pelado está fora do contexto. Jamais. Nem o Eterno, que não há comunicação do Eterno com o ser humano. Ih, soltei uma bomba que exploda. Não há essa comunicação e nem os seres evoluídos mandariam jamais, jamais Isaías andar peladão no meio de todo mundo. Nós sabemos qual é a cena, não é? Jamais aconteceria isso, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Comente aí o que eu falei. Isaías não andou pelado, para eu saber que você chegou até aqui. Querendo fazer um curso de hebraico, é só se tornar membro nível 3. E eu vou deixar aqui também abaixo, caso você queira comprar de fato na plataforma na qual está hospedado, vou deixar aqui o link, você clica, vai lá, efetua, é um pagamento só nessa plataforma. E aqui você se torna membro nível 3, faz o curso de hebraico, faz o curso Breshit científico e outros vídeos exclusivos, além de vários PDFs para estudos diversos, e estaremos de volta no próximo vídeo. Valeu, shalom.